Olá pessoal, dividir para conquistar, este é o lema do comunismo, do esquerdismo. Antes da sequência do vídeo, peço para que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância, dê o seu like ou seu dislike conforme você achar melhor. Se você quiser comentar aqui embaixo, pessoal, vocês fiquem à vontade, a casa é de vocês, ok? Só não venham me xingar, né? Só não venham me xingar como eu sempre falo aqui. Mas enfim, eu gostaria de ler uma matéria aqui para vocês do Renova Mídia, que diz o seguinte, o título da matéria: Black Lives Matter por trás de 91% dos distúrbios recentes nos Estados Unidos. O movimento de extrema esquerda Black Lives Matter está ligado a mais de 9 em cada 10 distúrbios em todos os Estados Unidos. Entre 26 de maio e 12 de setembro nos Estados Unidos foram registrados 637 tumultos, com 91% deles ligados ao Black Lives Matter. A informação está presente em estudo do US Crisis Monitor, Armed Conflict Location e Event Data Project, todos da Universidade de Princeton. O interessante é o seguinte, pessoal, que um dos líderes, do movimento organizado em Chicago, que é Ariel Atkins, ele disse o seguinte, que ele equiparou os distúrbios e saques a reparações, no caso, Abre aspas aqui para ele: eu não me importo se alguém decidir saquear uma loja Gucci, Macy's ou Nike, porque isso garante que a pessoa coma, isso garante que a pessoa tenha roupas, isso é reparação, disse Atkins, segundo o jornal Gazeta do Povo, Mas interessante é o seguinte, Poxa, os Estados Unidos, a gente vê aí pelos números aí nos últimos 4 anos, claro, isso antes da pandemia de vigarice aí, que os Estados Unidos ele abaixou, teve uma retomada incrível aí, batendo recordes em geração de empregos e etc. Inclusive chegou ao seu menor patamar no índice de pobreza, chegando a 1%, para se ter uma ideia. Isso até o ano passado, antes da pandemia aí, que veio e cagou com tudo, graças à China, enfim. Então é o seguinte, aí você para refletir da seguinte maneira: não, mas pera lá, isso são reparações, isso garante com que as pessoas comam, isso garante com que as pessoas se vistam, mas não é através do trabalho que nós devemos conquistar o nosso pão de cada dia, o nosso alimento, as roupas nas quais nós vestimos, a casa, o teto no qual nós moramos. Evidentemente que isso trata-se apenas de uma questão de dividir para conquistar. Muitos daqueles que estão envolvidos nesses grupos aí, evidentemente que não passam, nem sequer fazem ideia de que os mesmos são usados como massa de manobra, enfim, Continuando aqui, o líder do Black Lives Matter em Nova York, Hawk Nilson, minimizou os distúrbios em uma entrevista recente. Abre aspas para ele: eu acho que é uma ferramenta da supremacia branca dizer que se você quer liberdade, você consegue protestando pacificamente. Fecha aspas para ele, Evidentemente que aí está uma prova concreta de que é o próprio esquerdismo, é o próprio pessoal da esquerda ligado à esquerda, ao globalismo, que são os maiores propagadores aí dessa questão aí de discursos de ódio, De tanto discurso de ódio quanto a questão física mesmo, prática, diga-se de passagem, Tanto é que nós podemos ver a quebradeira que está tendo lá nos Estados Unidos. E depois os mesmos vêm acusar os próprios movimentos de direita por serem intolerantes. Então aqui o mesmo acaba se contradizendo em sua fala aqui, Engraçado, eu queria ler um pequeno artigo aqui para vocês sobre essa questão de dividir para conquistar ou dividir para reinar. Consiste em ganhar o controle de um lugar através da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantenham individualmente. O conceito refere-se a uma estratégia que tenta romper as estruturas de poder existentes e não deixar que grupos menores se juntem. Esse conceito foi utilizado pelo governante romano César,
Felipe II da Macedônia e o imperador francês Napoleão Bonaparte. Só gente fina, né? Só gente boa, gente da mais alta qualidade, né? Enfim, pessoal, e uma coisa interessante também que isso até o próprio Karl Marx também já dizia que a luta de classes só irá acabar a partir do momento em que for findada a questão do capitalismo, né, a economia capitalista, e for implementada a economia socialista, no caso, né? O próprio Marx dizia isso, né? Enfim, então a partir desse conceito, pessoal, nós podemos chegar na seguinte conclusão, né? De que, primeiro, como eu já cansei de falar em alguns vídeos meus aqui, né, que esses grupos aí, Black Lives Matters, muitos deles nem imaginam que são usados como massas de manobras, né? Ou seja, como rolo de papel higiênico, tá certo? Para simplesmente poder cumprir com uma agenda, né? Com a agenda globalista, né? Com a agenda esquerdista, que é a questão da tomada de poder, tá certo? E nós vemos aí uma crescente nesses movimentos aí pelo mundo. Por quê? Porque justamente o conservadorismo, principalmente no Ocidente, o conservadorismo, né, os governos de direita, eles estão em ascensão agora, né? Por quê? Porque, claro, o povo, ele acordou, certo? O povo, ele acordou. Durante muito tempo aí, nós estivemos aí, principalmente aqui no Brasil, estivemos fora do debate público aí, né? Pessoal relacionado mais à questão de direita, à questão do conservadorismo, nós estivemos fora desse debate público, né? Porque antes não havia um debate, porque era o esquerdismo que acabou tomando conta, né, de tudo, da questão do debate público. Então não era um debate, era apenas conversas, né? Porque quando só há um lado ideológico apenas, então não se trata de um debate. O debate é simplesmente quando há esquerda e direita, tá certo? Quando há esquerda e direita, aí sim você tem um debate, porque há o contraditório em relação a isso, ok? E os mesmos que prezam por democracia, aquela mesma esquerda que preza por democracia. Eles falam tanto em democracia, mas os mesmos eles querem fazer prevalecer somente um lado ideológico, que é o lado da esquerda. Eles não admitem o fato de haver um debate junto com a direita. Por que eles não querem esse debate, esse confronto? Porque eles perdem, simplesmente porque eles perdem. Porque os seus argumentos não se sustentam, nunca se sustentou ao longo desses anos. Tanto que a esquerda, nós podemos ver que eles estão nessa briga por tomada de poder desde 1964. Tá certo? Foram tomar o poder 30 anos depois, né? Foram trabalhando aos poucos, sem pressa, nas universidades, nas escolas, na cultura, certo? Aparelhando a questão jurídica do país, enfim, né? Até para digamos assim, para chegar à cereja do bolo, que é o quê? Que é a presidência da República, que é o poder, tá certo? Principalmente aqui no Brasil, que foi com a ascensão do PT em 2002, né? E se a gente for parar para analisar, pessoal, a direita hoje no Brasil funciona da seguinte forma: a ascensão da direita mesmo começou em 2013 e nós fomos tomar o poder 5 anos depois, ok? A luta ainda é intensa, a luta ainda é grande, ainda tem muita coisa para se fazer daqui para frente, ok? Porém, a esquerda detém a questão da verba. Porque tem grandes globalistas aí, como por exemplo George Soros aí, que financia toda essa putada aí, ok? Temos no Brasil aí aqui esse Lehman, com a Fundação Lehman aí, que é outro globalista também, ligado a George Soros também, que financia toda essa putada, principalmente aqui no Brasil, certo? Então, pessoal, eu acredito o seguinte, que essa luta ideológica, essa batalha por viés ideológico, essa batalha em questão de se tratando de debate político e debate público, certo? Vai ter um fim em breve, tá certo? Basta nós acreditarmos, tá certo? Basta nós não desistirmos da luta jamais, certo? E ficarmos atentos, né, e ver, pesquisar a questão dos candidatos em quem nós vamos votar,
Se é para não colocar qualquer jalapa lá que vai votar em leis que vai, digamos assim, são leis que vão prejudicar o próprio povo, que vai me prejudicar, que vai prejudicar você, ok? Então, gente, fica o recado de hoje aí para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.